sobre isso, tá? Então hoje, qual é a ideia de hoje? Eu elenquei os 5 o que eu vejo, né? Não, obviamente não são só esses, há outros erros aí nesse processo de emagrecimento, mas eu elenquei os 5 maiores erros no processo de emagrecimento que eu vejo na minha prática clínica, que eu vejo, né, no relato dos meus pacientes, no relato dos meus alunos do curso, no relato aqui dos directs que eu recebo pelo Instagram, eu recebo directs aqui todos os dias, e quem já me mandou, quem não é meu paciente, não é meu aluno, em algum momento já mandou um direct pra mim, sabe que eu respondo todos, e sou eu que respondo todos, mesmo que eu demore um pouquinho, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta. E aí eu separei os 5 maiores erros que eu vejo, que por muitas vezes as pessoas erram sem saber que estão errando, né? Quando a gente pensa em qualquer processo de mudança, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que a gente está fazendo de errado, pra gente poder fazer o que a gente precisa fazer, certo, né? Aí falar que óbvio, não é óbvio, né? Porque se eu falar assim, o que eu preciso fazer para emagrecer? Eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer exercício, eu preciso beber água. É meio óbvio para vocês? Parece que sim, né? Mas será que é tão simples assim? Com certeza não. Se fosse tão simples assim, a gente não teria mais de 60% da nossa população acima do peso. A gente não teria uma estimativa, né, que mostra, o que as pesquisas mostram, que 95% das pessoas que emagrecem, elas voltam a engordar. Então, o processo de emagrecimento, a gente precisa realmente descomplicar o processo de emagrecimento. Ele não é um bicho de 7 cabeças, né? Quem já faz acompanhamento comigo sabe um pouco melhor sobre isso, né? Porque eu sempre ensino muito isso no consultório e no curso. Mas é simples, mas não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não estaria aqui segunda-feira, 8 horas da noite, falando sobre isso, né? Mais de 30 pessoas já. Então, vamos lá. Não vou me alongar, já vou entrar no conteúdo. Eu separei os 5 maiores. São os únicos? Não. Chegaram outras questões na caixinha. Printei todas. Por quê? Porque a minha intenção é fazer conteúdo para vocês em cima da dificuldade de vocês, né? Então, eu sempre coloco as caixinhas lá e em cima daquilo ali, vou gerando conteúdo, vou separando tema de live, porque eu quero conseguir atingir, né, responder as maiores dúvidas e as maiores dificuldades de vocês, tá? Então, vamos lá. Sem delongas. Primeiro erro de quem está no processo de emagrecimento. Quem já está no processo, né? Não é quem está com dificuldade de emagrecer, não consigo fazer dieta, eu desconto minha ansiedade na comida, não. Quem já está no processo. Vou fazer dieta para emagrecer. Quero emagrecer. Um erro muito, 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 muito comum de quem tenta passar por esse processo sozinho é comer de menos. Aí você vai falar, pirou. Pirou, como assim ela tá falando que se eu comer de menos eu não vou emagrecer? Sim. Errar para menos, dar menos do que o seu corpo necessita em relação aos nutrientes, em relação ao aporte proteico, em relação ao carboidrato também, em relação aos micronutrientes, né? Nós temos 45 nutrientes na alimentação. Isso também é errar e isso desfavorece o seu processo de emagrecimento. Vamos pensar assim, ó, gente. É igual a água, eu sempre dou essa analogia, né? Como é que é uma pessoa que ela bebe pouca água? Eu bebo meio litro de água, 1 copo de água por dia. Esse ser humano, ele é inchado, todo retido, todo inchado, ou ele é desinchado, super desinchado? Ele é todo retido. Por que ele é todo retido? Porque toda e qualquer água que ele bebe, o corpo vai e segura, né? E aí ele fica retido. Qual é o melhor diurético do planeta Terra, o mais eficiente? Água. Quando a gente coloca esse indivíduo para beber água, o que o corpo dele entende? Está entrando, posso botar para fora. Ele começa a eliminar essa retenção. Com a comida, a gente também pode pensar nesse raciocínio, funciona da seguinte forma. Nós temos uma coisa chamada taxa metabólica basal. Isso não é para vocês, isso é para nós profissionais, para a gente poder fazer cálculo energético, poder calcular um paciente em déficit calórico, superávit calórico, enfim, isso é pra gente, tá? Mas vocês vão comer pro resto da vida de vocês, não é? Vocês precisam entender o básico do funcionamento do corpo de vocês, do metabolismo de vocês. Vocês precisam aprender, porque a gente vai comer pro resto da vida. A gente tem que saber basicamente como é que o nosso corpo funciona. Então, a gente tem um mínimo
que a gente precisa comer no dia. Então Ana, se eu acordar aqui, ficar sentada aqui, de agora, 8 horas da noite, até amanhã, de 8 horas da noite, 24 horas, sem me mexer, eu gasto caloria. Pro meu coração funcionar, pros meus pulmões funcionarem, pro meu rim funcionar, pro meu sistema circulatório funcionar, né? Pra mandar lá sangue, oxigênio pros meus músculos, enfim. Então eu tenho um consumo mínimo de energia do meu corpo que se chama taxa metabólica basal. Se eu como muito menos do que a minha taxa metabólica basal, o que o meu corpo faz com o intuito de me proteger? Nosso corpo, gente, ele é muito inteligente. Ele é uma máquina perfeita que Deus botou aí com todos os ajustes. Então, o que o nosso corpo ele faz? Ele pega esse metabolismo de uma forma bem simples para vocês entenderem. Ele pega esse metabolismo e ajusta para baixo. Porque o que ele entende? Ana está passando por um momento de privação, guerra, necessidade. O que eu vou fazer para que ela não padeça, fique doente, enfim. Ele ajusta o seu metabolismo para baixo, né? Então, por exemplo, nos campos de nazismo, lá na época da guerra, as mulheres, elas sobreviviam com uma batata por dia. Como é que uma criatura dessa comia uma batata, uma pessoa dessa comia uma batata por dia e não morria, né? Como? Diminuindo o metabolismo. Nosso corpo faz isso para me proteger. Então, quando você está numa dieta de emagrecimento, você acha que você tem que jogar a comida lá embaixo. Cara, vou fechar a boca, força, foco e fé, vou chupar gelo, vou comer só uma folhinha de alface com filezinho de frango. Isso funciona na página 1. Na página 2, o que vai acontecer? Muito provavelmente, o seu organismo vai ajustar o seu metabolismo para baixo. E aí, o que vai acontecer? Você não vai conseguir emagrecer. E aí, nossa cabeça é assim, estou fazendo dieta, comecei a emagrecer. Porque na página 1, qualquer restrição vai fazer você emagrecer, por mais louca que seja. Emagreceu. Parou de emagrecer. Aí, o que a criatura pensa? Parei de emagrecer. O que eu tenho que fazer? Diminuir a comida. Aí ela começa a diminuir a comida. Chega paciente pra mim no consultório, gente, que tá comendo 700 calorias por dia. Pelo amor de Deus, quando tem uma taxa metabólica basal de 1.400, que é o dobro disso. E aí, como é que a gente bota esse paciente para emagrecer? Enchendo ele de nutriente, enchendo ele de gasolina, enchendo ele de bom combustível. E aí, o que acontece com esse metabolismo? Ele acelera. Gasolina anda sem carro, gente. Gasolina anda sem carro. Carro anda sem gasolina, anda sem óleo. O nosso corpo é uma máquina. Ele não funciona sem nutrientes, sem água. Então, não adianta achar que no processo de emagrecimento trata-se de força, foco e fé, vou comer o menos possível, vou fazer jejum quando eu for de Ismael, como a maçã. Não é assim que se emagrece, tá? Esse é o pior caminho e é um erro muito comum. Então, muitas das vezes o paciente ele chega comendo pouco e aí eu tenho que explicar isso tudo pra ele, dar uma aula pra ele sobre essa questão energética, pra isso fazer sentido pra ele entender e não se assustar com a quantidade de comida que vem logo depois. Porque aí como é que eu coloco ele pra emagrecer? Jogo essa comida lá em cima, encho esse paciente de nutriente, eu encho ele de vegetais, de legumes, de verduras, de frutas, de proteína. O que acontece? O que acontece com o metabolismo dele? Acelera. Não falei que a gente tem 45 nutrientes na alimentação, então a gente não pode ficar vivendo à base de ovo, mamão de manhã, alface com frango na hora do almoço, alface com frango à noite, gente. Não vai dar certo, tá? Então, comer de menos, comer pouco demais, ofertar ao seu corpo poucos nutrientes é um erro muito comum no processo de emagrecimento. Então, não se emagrece comendo pouco. Se emagrece comendo certo, aprendendo a combinar os alimentos, aprendendo a combinar os grupos de alimentos, como se monta um prato de comida, em qual proporção, tá? Então, quem já é meu aluno aí do P9 já sabe fazer isso. O povo posta lá no grupo, cada prato de comida, um mais lindo que o outro, pratão de comida. E emagrece, sem passar fome, enchendo o corpo de vocês de nutrientes, melhorando a imunidade de vocês. Então, comer de menos é um tiro no pé no processo de emagrecimento. É o pior caminho. Vai dar problema, tá? Então, entenderam essa questão do comer de menos? Comer de menos é um erro muito comum. Processo de emagrecimento não se trata de força, foco e fé e comer o mínimo que eu consigo para sobreviver. É muito mais complexo do que isso, tá? A gente precisa nutrir esse corpo, encher esse corpo de nutrientes para que ele
funcione na sua plenitude. E aí o corpo vira uma máquina de gastar caloria, tá? Segundo erro muito comum. Fiz uma colinha pra não esquecer de nada, tá? Achar que comer saudável é o suficiente para emagrecer. Também tem essa pessoa, ela chega pra mim e ela fala: mas eu como super bem. Eu acordo, como mamão com aveia, com mel, com pão integral, com café com leite desnatado, com adoçante. Aí na hora do almoço eu como arroz integral. Aí de tarde eu como castanha, eu como maçã. Aí de noite eu como sopa. Do ponto de vista nutricional, quando você pega às vezes um cardápio desse, ele está sim comendo comida saudável, né? Mas como é que tá esse balanço energético? Como é que tá essa relação entre o consumo de carboidrato e proteína? O quanto de proteína que ele tá comendo no dia? Outro erro muito comum que a Angélica falou aqui: o povo acha que fruta não tem caloria, né? Que Deus deu, tá lá no pomar, pode comer quanto quiser. Fruta, suco de fruta. Suco de fruta, então, gente, misericórdia, esquece suco de fruta. Fruta foi feita pra gente comer, mastigar, tá? Cheio de fibra e digerir. Fruta não foi feita pra jogar tudo no liquidificador e beber, tá? Então, comer saudável é uma coisa. Comer para emagrecer, fazer um planejamento alimentar calculado em déficit calórico, com a meta alcançada de proteína, com um ajuste na questão do consumo do carboidrato, com uma modulação de insulina durante todo o dia, que favorece esse processo de emagrecimento, é completamente diferente, tá? Então eu sempre explico isso: comer saudável é maravilhoso para a saúde, mas não necessariamente vai ser suficiente para a pessoa emagrecer. Isso é muito comum. Pego pessoas de 50 anos, 60 anos, que vêm de bons hábitos alimentares. Não é nem que a pessoa tem um hábito alimentar ruim, ela come aquele pãozinho integral, com aquele queijinho branco de manhã, só toma leitinho desnatado, come mamãozinho com aveia, bota um fiozinho de mel. Não é que ela come mal, só que a questão do equilíbrio energético, do déficit, é além disso, tá? E aí a gente tem muitos ajustes que a gente precisa fazer para transformar esse plano em um plano saudável, onde ela não vai errar para menos, onde ela vai ter um aporte nutricional muito bom, mas que ela também vai estar em déficit, que a dieta vai estar hiperproteica, porque a dieta de emagrecimento ela é uma dieta hiperproteica, ela vai estar hipoglicítica, ela não é sem carboidrato, mas ela é mais baixinha em carboidrato, ajustada, combinação dos alimentos, enfim. Então, comer saudável é uma coisa, fazer dieta de emagrecimento é outra. E por muitas vezes as pessoas também erram porque tentam fazer isso sozinho. Tanto o fato do força, foco e fé, vou comer o mínimo possível, que é fechando a boca que se emagrece, que essa ideia é completamente errada, quanto achar que eu como super bem, super saudável, então eu não entendo porque que eu tô ganhando peso ou porque eu não consigo emagrecer, tá? Não é o suficiente para emagrecer comer saudável, tá bom? Mas já tá no meio do caminho. O paciente que ele chega, que ele tem bons hábitos alimentares, ele já tá, anos-luz, que eu não preciso, inserir bons hábitos. Eu só preciso fazer um ajuste ali, de consumo de proteínas, de combinação dos alimentos, de quantidade. Comida saudável também tem caloria, fruta também tem caloria. Então, a gente só precisa ajustar esse plano, tá? Então, segundo erro muito comum é o paciente que tenta fazer isso sozinho, ele achar que ele come saudável, que ele mudar os hábitos dele vai ser o suficiente para emagrecer. Por muitas vezes, quando ele tem hábitos muito ruins, então a pessoa que bebe Coca-Cola, come muito pão, quando ela faz boas trocas na alimentação, mesmo que ela não esteja com cálculo nutricional, com planejamento alimentar calculado por um profissional, na página 1 é igual a questão do plano de comer de menos. Na página 1 muitas vezes funciona, ela começa a emagrecer. Mas ao longo do tempo, nessa dieta, que ela fez boas trocas, isso não vai ser mais o suficiente para ela emagrecer, porque isso precisa estar ajustado em quantidades e combinações, tá? Terceiro erro muito comum: não praticar exercício físico. Gente, pelo amor de Deus, 2022. Se em 2022 eu preciso convencer vocês que vocês têm que colocar exercício físico na rotina de vocês, igual tomar banho, escovar dente, trabalhar e comer, eu não sei mais o que eu vou fazer com vocês. Exercício não é para emagrecer, exercício é para a vida. Exercício no processo de emagrecimento, importantíssimo. Por quê?
principalmente exercício em que se tenha melhora de composição corporal, exercício como musculação, funcional, né? Exercício que se tem incremento de carga, porque há uma melhora de uma composição corporal, né? Porque o paciente ele emagrece sem perder massa muscular e aí no melhor dos mundos ele consegue por vezes até ganhar massa muscular. Massa muscular é um tecido metabolicamente ativo. O que significa isso? Que massa muscular consome mais caloria. Então uma criatura, um ser humano que tem mais massa muscular, ela tem uma taxa metabólica basal mais alta. Lembra que eu expliquei lá no início, questão do metabolismo, da taxa metabólica? Então, quem tem muita massa muscular gasta muito caloria. O que significa isso? Que quem tem mais massa muscular pode comer mais, inclusive para manter o peso quando está no processo de manutenção, né? Tirando, gente, todos os benefícios que o exercício ele vai trazer para a sua saúde, seu sistema circulatório, sua função cardíaca, sua função cardiorrespiratória, né, sua produção hormonal. Gente, olha, né, o período que a gente passou de pandemia, a importância de uma pessoa ter um bom condicionamento cardiorrespiratório. São pessoas que complicaram menos, por exemplo, no quadro da doença. Enfim. Então, gente, Paulinha falou que não ter tempo para fazer exercício físico vai ter que ter tempo para cuidar das doenças. Gente, não ter tempo não é uma desculpa. Quem não faz exercício físico não faz porque isso não é uma prioridade. Porque se eu falar aqui, arrumei um emprego, arrumei um trabalho para você, que você vai trabalhar 1 hora a mais por dia e seu salário vai melhorar 5 mil reais por mês. Eu duvido que todo mundo que tá aqui, que não faz exercício, né, que todo mundo que tá aqui fala, não, vou acordar mais cedo, ou vou dormir mais tarde, vou trabalhar mais 1 hora por dia, para ganhar 5 mil reais por mês a mais, 1 horinha por dia, porque você prioriza isso, né? E aí quem não faz exercício fala que não tem tempo. Gente, falta de tempo pra mim é assim, ó, passo X, isso é falta de prioridade. Ah, mas eu não consigo na minha rotina. Consegue. A gente organiza isso. Eu tenho paciente que tem 4 filhos, que tem 3 filhos pequenos dentro de casa e malha com antes das crianças, aquela criançada toda acordar com aqueles aplicativos de que bota YouTube e bota na televisão, faz na sala de casa sem nada. Tá? Quem quer dá um jeito, né? Não tem aquela frase? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E tem outro também, ó. Quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Então, o que eu falei com vocês, eu quero vocês aqui comprometidos. Quem aqui não faz exercício não precisa se acusar, gente, não precisa se entregar. Eu quero que mude isso essa semana. Nada de, em maio, depois do não sei o quê, depois do meu aniversário, semana que vem. Não. É amanhã. Amanhã, quem tá aqui, que não pratica exercício físico, vai começar. Vai começar com o quê? Qual é o exercício? Isso é o de menos. Qual é o exercício? É o que é o possível, o viável para você, o que você se vê fazendo, o que você encaixa na sua rotina hoje, o que você acha que vai ter uma melhor adesão. Qual é o melhor exercício para você fazer? O melhor exercício para você fazer é aquele que você faz. Minha recomendação, sempre falo isso, melhor dos mundos é a musculação. Você se vê fazendo musculação? Maravilhoso, vai pra musculação. Não se vê? Então você tem que se ver fazendo alguma coisa. Não gosta de fazer nada? Vai ter que fazer sem gostar, tá? Exercício a gente não negocia. Isso aí, Dani, vê o que é possível. Ai, Ana, eu tô sem grana, não posso ir pra academia agora, ou eu não posso sair porque eu tenho filho pequeno. Não tem problema, gente. Tem queima diária, tem um casal Teixeira aqui do Instagram que eles fazem live todos os dias à noite eles botam live de treino gratuito. YouTube tem um monte de treino. A pessoa que quer, bota um tênis, vai caminhar, entendeu? Alguma coisa tem que começar a fazer, tá? E exercício a gente tem que encarar assim, a gente não escova o dente todo dia, não toma banho todo dia, né? Espero eu, não dorme todo dia. Exercício é pra fazer todo dia para o resto da vida. Amém? Tá bom? Então, não praticar exercício físico é um erro muito grande. Kenny botou lá, estou fazendo musculação, mesmo sem gostar, mas tá me fazendo muito bem. Tá vendo como a gente tem um bloqueio? Às vezes, Kenny, a pessoa senta no meu consultório, eu falo, quando eu falo que não faz exercício, eu falo com ela assim, tá? O que você vai começar a fazer? Aí a pessoa fica apavorada. Não, vamos começar a fazer alguma coisa. Eu quero que você me diga o que você vai começar a fazer. Aí ela fala, academia eu não gosto. Aí eu falo, você já fez? Aí ela fala, não. Igual criança que fala, não gosto de brócolis, mas você já experimentou? Não, então como é que você sabe que você não gosta? Coloca uma crença limitante, gente, um obstáculo, uma coisa que você nem conhece, tá? Exercício a gente faz porque precisa. Aí, de repente, acontece uma coisa muito louca,
uma magia. Quem faz exercício com frequência aí sabe o que eu tô falando, quem faz há muito tempo. De repente vira uma chave que você fala, enlouqueci. Tô gostando desse negócio aqui. Aí, se por algum motivo você não pode ir, você fala, Jesus, pirei de vez. Tô sentindo falta da academia. Tô ficando mal por não ir. Vê se não é assim quem faz exercício. Mas aí, gente, até virar essa chave, tem que ir sem vontade, tem que ir sem motivação, tem que ir sem gás, tem que assumir esse compromisso, tá? E aí a gente bota na balança. O que dói mais? Você ficar com a saúde ruim, você ficar com uma porta aberta aí pro desenvolvimento de doença, você estar acima do peso, você tá com um corpo que você não gosta, você tá com dificuldade no processo de emagrecimento, ou você tirar 1 hora do dia, 1 hora, priorizar 1 hora do seu dia para fazer uma coisa que vai ser excelente para sua saúde, para sua vida, para sua saúde mental. Então, não praticar exercício físico é um erro muito ruim no processo de emagrecimento. Então, precisa começar. Quero ver todo mundo lá. Quem não faz, quem ainda não faz, eu quero amanhã e me faz um stories e me marca lá que eu quero ver, tá? Ou me manda no direct se não quiser postar. Quero ver vocês lá. A gente tá assumindo um compromisso aqui, tá? Eu tô assumindo com vocês e vocês estão assumindo com vocês mesmos, tá? Então, não praticar exercício físico. Outro erro muito comum. Não ter constância. A Decilda Moura, só caminhar adianta? A Decilda adianta. Qualquer coisa é melhor do que nada. Eu vou começar a andar 30 minutos todos os dias. Você não faz nada. Não sei quantos anos você não faz um exercício. Vou começar a andar 30 minutos todos os dias. Excelente! Você saiu do nada para 30 minutos. E aí depois você vai aumentando o tempo da atividade, faz uma caminhada um pouquinho mais acelerada. O importante, Ade, é começar, tá bom? É começar. Depois, aí no plano B, a gente vê uma outra atividade, mas caminhar é uma atividade aeróbica, é uma atividade excelente, inclusive para ansiedade, tá bom? Então, eu tava lá no 4º erro, não ter constância. O que acontece? O paciente começa. Ele tá na toda, animado, nossa, força, foco e fé, agora vai, tô fitness. Faz a quentinha da semana, vai pra academia, separa a garrafa d'água, motivadão, né? No início ele tá ali animadão. Aí ele faz a primeira semana, ele faz a segunda semana, ele faz a terceira semana, aí na 4ª ele começa a dar uma desanimada. Nossa, esfriou, né? Agora começa o mimimi do frio. Tá frio, né? De manhã, meu Deus do céu, tá muito frio. 5 graus. Friburgo tem, desde que Friburgo existe, faz frio no inverno. Mas aí todo inverno é a mesma conversa que não vai malhar porque tá frio. Tá frio, né? Não vou malhar. Aí começa já a não ir malhar, diminui a frequência do treino. Tá frio, né? Não tô com vontade de comer vegetal. Como se não desse pra fazer legume e verdura cozido, uma sopinha, enfim. E aí ele começa a voltar pros hábitos antigos. Por quê? O que é um hábito, né? Um hábito é um comportamento que foi automatizado através da repetição. É uma coisa que a gente faz. A criatura come pão 50 anos. Aí ela troca pelo ovo. Aí ela faz isso 2 semanas. Ela criou um hábito com 2 semanas? Ela substituiu um hábito que ela tinha de 50 anos com 2 semanas? Não, gente. Então, quando a gente fala de mudança de hábito, né, de constância em relação a treino e dieta, a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Tem que ser uma coisa que você começa a fazer e você se vê fazendo de hoje até quanto tempo? Exercício a gente tem que fazer até quanto tempo? Até emagrecer? Comer saudável? A gente tem que comer até emagrecer? Ou a gente tem que fazer isso pro resto da vida? Então, o que muitas vezes tem que mudar em relação a esse processo é a ideia de que vai fazer dieta para emagrecer, vai fazer exercício para emagrecer, porque quando põe isso para emagrecer, quando acontecer o emagrecimento, né, no melhor dos mundos, esse paciente consegue ficar ali focado por um tempo razoável, ele emagrece. Se ele voltar para os hábitos antigos dele, o que vai acontecer? Ele vai voltar a engordar, tá? Então, a gente tem que investir nesse processo
em mudança de hábitos, em criação de novos hábitos, em colocar essa prática do exercício físico como uma prática para a vida, para o resto da vida, em botar como base da nossa alimentação boas escolhas, bom aporte nutricional na maior parte do tempo para o resto da vida. Ou vocês acham que a gente vai cuidar da alimentação só enquanto está querendo emagrecer? Façam isso. O que vai acontecer? Vai emagrecer. O que vai acontecer logo depois? O que acontece com 95% das pessoas. Voltam a engordar. Por quê? Porque tem hábitos enraizados que estão ali por anos. E não é com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano que a gente muda. É com muito mais tempo. Só que se vocês não fizerem isso todos os dias, não tiverem constância, não insistirem, cara, nem... Nossa senhora, meu Deus do céu, que falta que eu tô sentindo no meu pão, mas esse ovo é muito mais saudável. Vou comer o ovo, vou comer o pão. Mas vou botar o ovo, não vou deixar de botar. Vou insistir nesse cafezinho desse sem açúcar aqui, porque eu quero criar melhores hábitos. Se não fizer isso todo dia, não vai mudar os hábitos, não vai substituir aqueles hábitos que eram disfuncionais por hábitos melhores, porque a gente só faz isso quando tem constância. O que dá resultado no processo de emagrecimento, seja qual estratégia for, low carb, low fat, jejum, dieta de 3 em 3 horas, gente, não tô aqui nem para puxar esse mérito de qual estratégia que é melhor. O que dá resultado no processo? A constância. E aí, quando a gente pensa em constância, o que vocês têm que entender? Que vocês precisam fazer boas escolhas pro resto da vida de vocês. Ou vocês querem ficar doente, vocês querem voltar a ganhar o peso que vocês perderam e querem ficar o resto da vida nessa luta de emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Ai, mas aí eu vou ter que comer saudável pro resto da minha vida? Não sei, você quer ter saúde pro resto da vida? Você quer ficar lá, emagrecer, chegar num corpo que você tem vontade, se sentir bem com seu corpo, sua saúde é prioridade, se sentir bem com você é prioridade? Se for, sim, você precisa comer saudável pro resto da sua vida. Isso significa que nunca mais na vida você vai comer uma pizza, tomar uma cerveja, comer doce? Claro que não, gente, não é isso que eu tô falando. O que eu estou falando é que na base entra comida saudável. E de vez em quando entra comida nada saudável. Doce, ovo de Páscoa, pizza, salgadinho, hambúrguer. Mas na base é comida saudável, tá? Então ter constância é uma chave que a gente precisa virar na cabeça da gente e entender, né? Pra quem tem dificuldade com o final de semana, que dieta é de segunda a segunda, é feriado, é Páscoa, é Natal, é Ano Novo, é falar, pirou, super radical, tem que fazer dieta no Natal. Gente, dieta, a palavra dieta, porque a gente colocou uma ideia pejorativa nesse termo dieta. Dieta é o seu hábito alimentar usual. Quer dizer que Natal você não vai comer panetone? Vai, criatura! Mas você vai fazer isso numa refeição, você não precisa ficar chutando, comendo 8 panetones 3 meses. Porque qual a necessidade de fazer isso? Se você tem o seu hábito alimentar usual, você vai manter o seu hábito alimentar usual e você vai escolher ali um momento para comer seu panetone. Em paz, zero culpa, come quando você quiser de panetone, não é isso que vai fazer diferença, tá? Então você precisa mudar o seu hábito alimentar usual. E aí você vai fazer isso de domingo a domingo. Não tem dia, não tem calendário, sua saúde, seu objetivo, a sua prioridade. Não tem sexta, não tem sábado, domingo, não tem inverno, não tem nada disso. Você escolhe ali o momento que você quer comer alguma coisa, que não é nada saudável, que é a comida que só tem caloria, não tem problema nenhum. Mas isso não entra na base. Na base entra coisa boa, que vai te fazer chegar aonde você quer chegar. Isso é ter constância. É fazer... O que é ter constância? Ter constância é fazer todo dia o que precisa ser feito. A gente não acorda, vai trabalhar todo dia, independente da noite de sono que teve, independente de quantos graus tá, independente de se tá de TPM, mulherada, se tá com dor de cabeça, não acorda, toma um banho, toma um café e vai. Os hábitos é assim também, gente. Tem que fazer o seguinte, acorda, toma um café saudável, vai pra academia, ah, tô com vontade, mas vou mesmo assim, bora. Foi pra academia. Quando vocês verem, gente, que eu falei, vai acontecer uma magia na vida de vocês. Vocês vão se ver comendo ovo com fruta domingo, vão se ver saindo para almoçar domingo em algum lugar, mesmo que como um pastel, vai botar pastel e uma salada no prato.
Porque você criou o quê? Hábitos. Vai lanchar à tarde, vai comer um pãozinho francês, mas vai enfiar um ovo ali dentro. Porque é seu hábito, comer proteína em todas as refeições. Vai se ver domingo carregando a garrafa de água de um lado para o outro, porque seu corpo já pede aquela água que você se habituou a beber. Isso vira seu hábito, mas isso a gente só consegue através da constância. E é difícil constância, porque isso envolve criação de novos hábitos que vão substituir hábitos que estão muito enraizados por muito tempo. Então você não é que você não consegue, ou que você engorda, emagrece, que você é fraco, que você, eu não tenho mais jeito. Não é isso. É porque o que tem que mudar primeiro é a questão da mentalidade. Vocês precisam entender isso para isso fazer sentido para vocês conseguirem colocar isso em prática, tá? Então, não ter constância é um erro muito comum. A pessoa faz 3 dias de dieta, volta a um hábito antigo que ela tinha. Faz 2 dias de dieta, volta de novo. Faz 1 dia de dieta, volta de novo. Outro dia de dieta, aí dia de semana faz dieta, final de semana volta aos hábitos antigos. Dia de dieta, final de semana, chuta o balde. Aí fica nessa loucura e ela não consegue nunca criar hábitos. Ela não consegue virar essa chave daquilo ser uma prescrição dietética, um regime, para aquilo virar seu hábito usual. Aquilo que ela vai fazer pro resto da vida dela, tá? Entenderam, gente, essa questão da constância? E aí, qual o 5º erro? Eu vou falar o 5º erro, vou deixar 10 minutos para vocês tirarem dúvida, tá? O 5º erro é ter pressa. Eu sei, gente, seria maravilhoso entrar numa máquina e sair de lá, apertar um botão e sair de lá com o corpo que a gente quer, com todos os exames bioquímicos melhores, com voltar a usar as calças que usava 20 anos atrás, assim, num passe de mágica, mas a vida não é assim, né? Eu sempre brinco, falo, gente, tem como ganhar dinheiro sem trabalhar? Não. Então tem como você emagrecer sem você investir numa mudança de hábito, sem você malhar, sem você aprender a se alimentar, sem beber água? Não, gente, não tem como. Aí a pessoa chega lá no consultório e fala, olha, esses 3 anos de pandemia eu engordei 10 quilos. Aí eu falo, você sabe que você vai ter que ter um pouquinho de paciência para perder esse peso. Não necessariamente esses 3 anos, mas a gente não vai perder esse peso em um mês. Porque senão vai perder 10 quilos em um mês, no mês seguinte vai ganhar 14, tá? Então, não adianta ter pressa nesse processo, porque quem sobe a escada correndo, desce rolando. Tem que subir um degrau por vez, respeitando as suas viradinhas de chave, respeitando ali, às vezes você vai tropeçar num degrau ali, vai ter um pouquinho de dificuldade para dar mais um passo à frente. E aí a gente fica ali um pouquinho trabalhando. As pessoas acham que o processo de emagrecimento, ele é assim, ó, ele é infinito além. Comecei a emagrecer, bora, nunca mais. Bora, daqui pra frente só a vitória. Seria lindo, gente, mas a vida prática não é assim. Na maioria das vezes, o que acontece? O paciente, ele começa a emagrecer, começa a ter um resultado bom, aí ele tem alguma questão ali, ele dá uma tropeçada, e aí ele volta pro foco, e aí a gente vai diminuindo aí essas tropeçadas, e aí ele consegue ter um pouco mais de constância, ele vai evoluindo. Mas não adianta achar que vai conseguir transformar hábitos de uma vida inteira, que vai virar a marombeira da academia, que vai fazer isso tudo ao mesmo tempo, de uma hora para outra, e que vai conseguir ter um resultado num passo de mágica, porque a vida não é assim. Tudo é um processo, né? No trabalho é assim, em relação aos estudos é assim, em relação a qualquer conquista é assim. Então, em relação ao processo de emagrecimento, é a mesma coisa. A pessoa que tem pressa, ela vai optar por um caminho ruim, porque ela vai entrar nessas maluquices aí de dieta disso, dieta daquilo, jejum daquilo, ficar sem comer, essas maluquices. Ela vai emagrecer, tá? Por vezes ela até consegue emagrecer, mas isso é fadado a dar errado. É 99% de chance dela voltar a engordar, tá? Provavelmente isso não vai dar certo. Então, ter pressa é um erro muito comum nesse processo de emagrecimento. A gente não dorme com 60 quilos e acorda com 80. Então, da mesma forma, você não vai dormir com 80 e acordar com 60. Foi um processo para você chegar dos 60 a 80 e vai ser um processo para você chegar dos 80 aos 60.
Só que chegar aos 60, aos 80, do ponto de vista alimentar, é muito mais gostoso, né? Você come ali um monte de coisa, comer um monte de coisa que você gosta. E aí, para chegar dos 80 aos 60, você vai ter que fazer melhores escolhas. Mas vai ter que ter paciência, tá? Faz sentido, gente, essas questões que eu trouxe para vocês? Então, eu trouxe as cinco questões que eu acho que são as mais complexas, tá? E que as pessoas têm mais dificuldades. Então, falei sobre a questão do comer de menos. Quem chegou agora, depois eu vou jogar a live lá no YouTube, tá? Pra vocês assistirem do início. O comer de menos. Achar que comer saudável é o suficiente. Então, comer saudável para emagrecer nem sempre é o suficiente, tá? Apesar de ser um bom caminho, porque aí a pessoa já tem bons hábitos alimentares, mas não é o suficiente para emagrecer. Não praticar exercício. Isso atrapalha demais esse processo. Não ter constância no processo. É a pessoa que ela faz 2 dias de dieta, sai da dieta, 3 dias de dieta, sai da dieta, faz dieta durante a semana, todo final de semana, é sem lei. Isso aí atrapalha demais o processo. Essa pessoa vai ficar enxugando gelo, tá? E ter pressa no processo. Como eu falei, ninguém dorme com 60 e acorda com 80 quilos. Da mesma forma, não vai dormir com 80 quilos e vai acordar com 60 quilos, tá? São 8h37. Até 8h45, estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Ó, temos 8 minutos, tá bom, meus amores? Vamos lá, gente, dúvida. Ou se não tiverem dúvidas, ó, a gente parte. Mas aproveitem aí esse tempinho pra gente tirar a dúvida. Podem colocar aí nos comentários, tá? Ah, gente, deixa eu falar da surpresa que eu falei. Dia 2 de maio começa um evento gratuito, mas é fechado. O que significa isso? Que só vai ter acesso às aulas que serão ao vivo, mas não serão aqui, serão lá no YouTube quem estiver inscrito, tá? Porque vai receber um link da aula pelo e-mail. Então, o nome do evento vai ser Desafio do Emagrecimento. É tudo isso que a gente vai conversar essa semana e muito mais, porque eu vou trazer ferramenta, tá? Vai ser aula mesmo, mais conteúdo teórico, mais conteúdo prático. Então, quando acabar aqui a live, vocês vão lá na bio do meu Instagram, tem um link lá na minha bio. O que é bio do Instagram? No meu perfil, na minha página, onde tem minhas fotos, tem minha carinha lá, nananã. Ali tem um link que vocês clicam, vocês vão abrir uma página de inscrição para o evento. Tem que colocar lá o e-mail, tem que botar, tem um xizinho ali no quadradinho, tá? E aí vocês marcam ali naquele quadradinho e aí se inscrevam pro evento, tá bom? O que eu vou ensinar no evento? Como você emagrecer até 9 quilos em 3 meses. De forma saudável, sem passar fome, sem fazer maluquice, sem fazer restrições absurdas, aprendendo a combinar os alimentos, nutrir as suas células, ativar o seu metabolismo, aprender a montar esse prato. Então, sobre isso que vai ser o evento, tá bom? Como perder até 9 quilos. Mas quem quiser participar, espero vocês lá, vocês precisam se inscrever, tá? Vamos lá. Ana, é normal passar mal ao comer algo que não é saudável? Pode estar se alimentando saudável? Sim. Frituras e doces são alimentos que têm uma digestão dificultada. Então, por muitas vezes, quando a gente fica muito tempo sem consumir esses alimentos, quando a gente consome, o nosso organismo ele estranha, porque são alimentos que são de difícil digestão, tá? Muitas vezes fui a Nutri, a dieta foi radical. Nunca consegui fazer assim. O que você acha dessa mudança drástica do dia para a noite? Então, Dani, cada profissional tem um tipo de abordagem, tá? Tem nutricionista que tem uma pegada mais radical, uma abordagem mais radical. Não é o meu tipo de trabalho. Porque eu acho que quando a mudança ela é muito drástica, né, muito violenta, o paciente ele vai ter dificuldade de adesão a uma mudança que ela é muito drástica. Então, realmente, eu acho que a gente tem que investir numa mudança de hábitos alimentares. Lili, quando vai começar o detox? Vou falar sobre detox essa semana, tá? Fiquem tranquilos. Radicalizar é perigoso. Pois é, assim, dietas muito restritivas, elas podem funcionar num primeiro momento, mas a chance de se ter reganho de peso é, assim, absurda, tá? Tem um problema com doce. Então, Sandra, essa semana eu vou falar sobre isso. E tem live também lá no meu canal do YouTube só sobre doce, tá bom? Assiste lá, mas essa semana eu vou falar sobre isso também. Vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Se não,
Vou me despedir de vocês. Perder quantos quilos ao mês é saudável? Angélica, para que não ocorra uma perda de massa muscular em torno de meio a 1 quilo por semana. Então, seria uma perda de peso de por volta de 4 quilos por mês. Quando o paciente perde mais do que isso, uma pessoa consegue perder. Tem gente que perde 10 quilos por mês, 15 quilos por mês. Mas provavelmente ele está tendo uma perda muito grande de massa muscular. E perder massa muscular no processo de emagrecimento não é interessante, tá? Então, as recomendações são de meio a 1 quilo por semana, né? Porque aí você preserva a sua massa muscular, tá? Mais o que, gente, que tem de pergunta? Mais alguma dúvida, pessoal? Olha, gente, eu quero ver vocês na academia amanhã, hein? Vocês não me decepcionem. Nada de pressa, curto processo. Isso aí, Paulinha. Tem dia que estamos bem, tem dia que estamos mal. Gente, a vida é assim, né? A vida adulta é assim. Tem dia que tá tudo bem, tem dia que é o caos e vambora. Dúvida, gente? Se não tem dúvida, vou me despedir de você. Como faço para não enjoar da dieta? Leila, você tem que aprender a mudar os seus hábitos alimentares. Se eu passar pão francês para você com café com leite, pão com manteiga, café com leite pro resto da vida, a pessoa faz isso por 50 anos e não enjoa. Por que ela enjoa de ovo com fruta? Porque ela não tem o quê? O hábito. E aí, hábito a gente, né, cria através do quê? Da repetição. Por que a pessoa não enjoa de comer pão com manteiga e café com leite por 80 anos da vida? Porque aquilo ali virou um hábito. Só que até virar um hábito é na repetição, na insistência. Como é que você não enjoa da dieta? Aprendendo a combinar os alimentos, estimulando seu paladar para experimentar novos alimentos, sempre colocando no prato coisas que você goste, fazendo boas escolhas dentro das coisas que você goste e criando novos hábitos alimentares, tá? E aí, hábitos alimentares a gente cria através da repetição. Exercício físico, quantas vezes no mínimo na semana? Ju, você toma banho quantos dias da semana? Tô brincando, espero todo dia. Mas olha só, mínimo, semana tem 7 dias, gente. Pessoa que faz exercício 2 vezes na semana tá fazendo 2 dias de atividade para 5, 100. No mínimo, 4 vezes, que aí tá fazendo 4 para 3. Ideal, de 5 a 6. Não precisa mais que um dia para descansar não, gente. Tá? Creatina, gente, não vou fazer prescrição de suplemento por aqui, tá? Porque suplemento a gente precisa ajustar de acordo com cada paciente. Tem alguma dica para não esquecer de beber água? Soninha, no início, até isso virar um hábito, tem uns aplicativos que eles enchem o saco. No início é bom, porque vai ficar te perturbando. E aí você bota lá, pra pitar lá de 30 em 30 minutos. Depois, isso vai virar um hábito. Tá? Mas até virar um hábito que a gente adquire através da repetição, esses aplicativos ajudam a beça. Você coloca ali, vai avisar de 8 da manhã até 7 da noite, de 30 em 30 minutos. Avisou, você toma um copão d'água e bora, tá? Meus amores, é isso, tá? O que eu queria trazer hoje de conteúdo pra vocês é isso. Espero que tenha ajudado. Eu quero ver vocês colocando a mão na massa. Eu não quero vocês pegando aqui o que vocês estão escutando e esquecendo. Então, ó, quem quiser amanhã, traz papel e caneta. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade, um obstáculo aí imenso nesse processo, né? Um percalço grande aí nesse processo de emagrecimento. Então, tragam papel, tragam caneta. Amanhã, 8 horas da noite, a gente tá junto para falar sobre isso. Uma última pergunta: exercício é melhor de manhã ou à tarde? Leila, exercício é melhor no horário que você faz. Pode fazer no horário que você quiser, desde que você faça. Eu quero ver vocês todas amanhã fazendo exercício e pensando sobre tudo que a gente conversou aqui, mas não só pensando. Eu quero vocês colocando a mão na massa. Vocês vão ver o que vai acontecer com a vida de vocês se vocês colocarem em prática o que eu trago aqui pra vocês, tá? Eu tenho relatos de pacientes que me mandam mensagem no direct que perdeu 10 quilos, 17 quilos, que não são meus pacientes, tá? São seguidores aqui do Instagram que só ouvindo o conteúdo que eu trago aqui e colocando em prática as coisas que eu ensino estão perdendo peso, tá? Meus amores, um beijo, tenham uma noite abençoada, de boas escolhas. Quero ver todo mundo na academia amanhã. Acabou, desculpa, ó, lembrem dessa frase: quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada, tá? Quero ver vocês malhando, quero ver vocês colocando em prática tudo que eu tô falando aqui. E amanhã, 8 horas da noite, em ponto, estamos entrando. E vai lá na bio do meu Instagram agora e se inscreve pro desafio do emagrecimento, que vai ser fechado, não vai ser por aqui. Lá pelo YouTube, só para quem tiver
inscrito, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Beijo, beijo.